Bom dia, boa tarde, boa noite, abelhas, girassóis, mentes inquietas, mentes inquietantes. Nem sempre dá para gravar no mesmo horário que eu costumo gravar. Enfim, vamos continuar falando sobre a censura nas redes sociais. Tem coisa que é válida, mas que já estava prevista em lei. E tem coisa que realmente fica muito esquisito. Que eu li para vocês ontem, né? Porque fica difícil a gente definir o que é discurso de ódio, né? O que é discurso antidemocrático. Como eu expliquei, talvez uma pregação seja considerada um discurso de ódio. E também você defender os presos e exilados políticos seja ataque antidemocrático, porque aquela manifestação, né, segundo os donos do Brasil, aquela manifestação foi antidemocrática. Bom, vamos começar aqui. O assunto de hoje, né, num papo inquietante, é deixar você mais com a pulguinha atrás da orelha mesmo. Vamos fazer uma comparação entre Brasil e República Popular da China, tá? Então, trazer as partes mais gritantes do que os togados já falaram, que vale a pena a gente frisar, hoje e sempre. Vamos lá, vamos começar, que eu salvo tudo, quer ver? Vou salvando, vou pesquisando na inteligência artificial, pesquiso às vezes em livros, enfim, eu faço uma miscelânea de coisas, documentários também, tá? Mas vamos por ordem, para não misturar muito. Primeiro eu vou para a minha pesquisa na inteligência artificial. Se ficar muito grande, eu vou cortar e dividir em mais partes, enquanto formos, entre aspas, autorizados a fazer isso. Senão a gente manda sinal de fumaça, tá bom? Eu vou começar pela minha primeira pesquisa. Deixa eu ver o que eu perguntei. Eu fiz tanta pesquisa, né, que a gente não pode parar de estudar, infelizmente. Vamos primeiro. Qual que foi a primeira? Sim. A primeira pesquisa, a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: como a censura nas redes sociais pode ajudar a consolidar uma ditadura? Vamos ver a resposta do ChatGPT. A censura nas redes sociais pode ajudar a consolidar uma ditadura ao restringir o fluxo de informações, sufocar o debate público e impedir a organização da oposição. Veja como isso ocorre. Primeiro, controle da narrativa oficial. Censurar conteúdos críticos permite que o governo molde a opinião pública ao seu favor, apresentando apenas uma versão dos fatos, geralmente positiva ou alinhada com os interesses do regime. Isso cria uma realidade artificial onde críticas e denúncias desaparecem ou parecem infundadas. 2. Deslegitimação da oposição. Ao remover ou ocultar vozes contrárias, políticos, jornalistas, influenciadores ou cidadãos comuns, a censura marginaliza qualquer
resistência e faz parecer isolada ou criminosa. Muitas vezes isso é feito sob o pretexto de combate à desinformação, discurso de ódio ou ameaça à democracia. 3. Neutralização da mobilização popular. Redes sociais são ferramentas eficazes para organizar protestos, denunciar abusos e unir pessoas com ideais semelhantes. Ao censurá-las, o regime isola os indivíduos, dificulta a articulação coletiva e reduz o potencial de reação da sociedade. 4. Clima de medo e autocensura. A punição de quem publica ou compartilha conteúdos censurados cria um clima de intimidação generalizada, levando as pessoas a se autocensurarem para evitar represálias. E isso aniquila o debate público, essencial em uma sociedade democrática. 5. Legitimação internacional artificial. Com a crítica interna silenciada, o regime pode alegar, entre aspas, estabilidade e, entre aspas, apoio popular, enganando a comunidade internacional, investidores ou organismos multilaterais sobre a real situação política do país. Exemplo histórico e atual. China. O Partido Comunista mantém rígido controle sobre redes sociais, bloqueia plataformas estrangeiras e usa censura para manter sua hegemonia. Venezuela. O governo usa censura digital e apagões de internet para conter protestos e controlar a narrativa. Rússia. Durante a guerra na Ucrânia, censurou redes e prendeu críticos por, entre aspas, divulgar informações falsas. Conclusão. A censura nas redes sociais não é apenas um sintoma de regimes autoritários, é um instrumento ativo para sua consolidação. Ao cortar o acesso à informação livre e minar o debate, ela enfraquece os pilares da democracia e abre espaço para controle total do Estado sobre a sociedade. Bom, vamos para a próxima. São só 8 minutos, mas já dei 3 exemplos, tá bom, gente? Se ficar muito grande, nós continuaremos quantas vezes precisarmos. Eu posso continuar amanhã, depois, para dar sequência e não ficar muito espaçado, ok? Vamos lá. Aqui eu já falei tudo para vocês. Eu gostaria apenas de lembrar a vocês determinadas falinhas, tá? Flávio Dino, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, tem sido um defensor ativo da regulação das redes sociais no Brasil.
argumentando que a ausência de regras claras nessas plataformas representa uma ameaça à democracia e à segurança das redes sociais. Em diversas ocasiões, Dino afirmou que a regulação das plataformas digitais é, abre aspas, um desafio inevitável, fecha aspas, destacando que a liberdade de expressão não é absoluta, tá, gente? Não é absoluta. Deve ser compatibilizada com a segurança e a ordem pública. Ele argumenta que, assim como outras áreas da vida social, a internet também deve ser sujeita a normas que garantam o respeito aos direitos, entre aspas, né? Direitos fundamentais. Durante uma audiência pública no Senado, Dino afirmou que, abre aspas, é falsa a antinomia entre quem defende regulação e quem defende liberdade de expressão. Fecha aspas, ressaltando que a regulação das plataformas digitais é necessária para, entre aspas, né, gente? Agora eu vou abrir as aspas. Proteger a democracia, responsabilização das redes sociais. Dino também tem defendido a responsabilização das redes sociais por conteúdos ilegais compartilhados por seus usuários. Ele argumenta que as plataformas devem ter, abre aspas, um dever de cuidado, fecha aspas, com o que é publicado nelas, assim como um shopping é responsável pelas lojas que abriga. Essa postura foi evidenciada em seu voto favorável à responsabilização das redes sociais, das plataformas de redes sociais, me desculpem, no julgamento do S3F sobre o Marco Civil da Internet. Vamos ver quais eram as propostas, né, legislativas do Flávio Dino. Dino tem defendido a revisão do Marco Civil da Internet, criado em 2014, já aconteceu tudo isso, tá, gente? Só para frisar. Para adaptá-lo às mudanças tecnológicas e às novas realidades do uso da internet. Destaca que 11 anos de tecnologia equivalem a 300 anos da história da humanidade, justificando a necessidade de atualização da legislação. Além disso, ele propôs a criação de um órgão regulador independente com participação dos três poderes e da sociedade civil para fiscalizar as redes sociais. Essa sociedade civil provavelmente sejam os movimentos sociais próximos a eles, é claro. Esse órgão teria a missão de garantir que as plataformas cumpram as leis brasileiras e respeitem os direitos dos usuários. A conclusão, gente, Flávio Dino tem se posicionado como um defensor da regulação das redes sociais no Brasil, buscando equilibrar a liberdade de expressão com a proteção da democracia e dos direitos fundamentais. Suas propostas incluem a atualização da legislação existente, a responsabilização das plataformas por conteúdos ilegais e a criação de um órgão regulador independente. Esse independente aqui é o perigo. Essas iniciativas visam garantir que a internet seja um espaço seguro e respeitoso para todos os usuários. Eu não vou falar mais, né? Eu vou divulgar agora, deixa eu ver aqui.
Eu vou divulgar agora, deixa eu ver se consigo abrir a matéria do Metrópolis, tá? Não é nem do pessoal, eu vou colocar direto, vou ler primeiro o que está escrito, tá? No grupo da Laila Fiuza Afiada. Circo de horrores. Abre aspas, 213 milhões de pequenos tiranos. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia, afirmou que censura é proibida, mas que esse mas já justifica a censura que foi imposta em 2022, depois do período que poderia ter sido regulamentado alguma norma, né, no TSE, já foi ilegal por aí, que abrir a exceção à censura. Começa com um dedinho, depois vai outro, até que não tenhamos dedo nenhum. É assim que começa. Bom, gente, eu vou ler o texto. 213 milhões de pequenos tiranos. Isso que ela diz. Em seu voto, ministra afirmou que censura é proibida, mas que não se pode também permitir que nós estejamos numa ágora, praça pública, em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Ok? Vou colocar aqui para ler melhor. A ministra, como seus camaradas da Suprema Nomenclatura, esquece que no sistema republicano não é ou não deveria ser um grupo de 11 pessoas autocráticas que deveria estabelecer a soberania do Brasil. Mas sim, o conjunto dos cidadãos que pagam os impostos por meio dos quais o Estado custeia os imerecidos salários desse petit comité, arbitrário e cheio de mordomias autoconcedidas. Soberano é o povo. Funcionários públicos jamais deveriam poder impor ao povo a censura, pois a partir do momento em que ninguém mais pode manifestar o seu descontentamento com os serviços de péssima qualidade que o Estado presta, o país está fadado a se tornar um circo de horrores, como soe ocorrer com todas as ditaduras e como está ocorrendo com o Brasil. Eu vou passar para vocês. Abre aspas. Não se pode permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Fecha aspas. A frase foi usada pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, em seu voto favorável à responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de sossego. Por 8 votos a 3, os ministros decidiram pela necessidade de alteração no Marco Civil da Internet após considerar o artigo 19 da lei parcialmente inconstitucional. Será alterado o ponto que limita a responsabilidade dos provedores de aplicações de internet por conteúdo de terceiros. As redes sociais argumentam que a decisão pode levar à censura. O Google, por exemplo, manifestou preocupação com as mudanças que, segundo nota divulgada após a sessão, abre aspas, podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital, fecha aspas.
Vocês viram no que nós nos metemos, né, gente? Infelizmente. E deixa eu ver aqui se eu consigo salvar uma outra materinha que eu também separei, falando sobre a censura nas redes sociais, gente. Vamos lá? Eu provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar... Isso é outra ocasião, tá, a gente? natureza desta entidade. Eu acho que há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, né, que o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? O antagonista. Isso daqui foi numa outra ocasião, mas é isso que representa a Suprema de hoje, tá, gente? E é muito triste porque estamos fadados a ficarmos nas mãos dessas 11 pessoas. Lembrando que 3 pessoas votaram contra, entendeu? Como eu disse ontem, não temos deputados e senadores que batam de frente e legislem, que é função deles. Por isso eu coloquei bem-vindos a Primeira parada, República Popular da China. Tá bom, gente? Que agora eu vou falar sobre a China, tá, gente? E não pensem que a palavra popular diz alguma coisa. Vamos lá. Começou a barulheira tudo de novo. É muito chato isso, mas eu vou continuar, tá, gente? Aqui, Governo Popular da China. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu já dei exemplo, né? Já dei exemplo da China, Rússia, Venezuela. E eu vou falar, então, o que significa a palavra popular. Só para lembrar que os ministros do STF, um comunista assumido, tem orgulho de ser comunista, graças a Deus, o outro que declarou que é fã, né, do regime chinês. E temos um despresidente que pediu ajuda, né, na China, né, para indicar alguém para regular as redes sociais. É mole. E só lembrando que é um governo popular, tá bom? Um governo popular pode ter diferentes sentidos dependendo da intenção geral de quem usa. Em geral, pode significar, primeiro, governo que representa os interesses do povo, aquele que age em nome da maioria da população, principalmente das classes mais pobres ou trabalhadoras. Defende as políticas públicas voltadas para a igualdade social, acesso a serviços básicos como educação, saúde, moradia, inclusão. E é isso, tá? Pode ser também um governo apoiado pela maioria da população, que tem forte apoio popular e que é bem avaliado pelas pessoas e tem grande aceitação, tá bom?
governo popular pode ter diferentes sentidos, dependendo da intenção de quem usa o termo. Em geral, ele pode significar, tá bom? O governo que representa os interesses do povo, tá bom? Ou daquela forma que eu falei. Ou que representa os interesses do povo, ou que é apoiado por uma maioria, ou que também em certos contextos ideológicos. Por exemplo, em discursos de esquerda ou movimentos populares, o governo popular, entre aspas, pode indicar um governo com participação direta do povo, por meio de conselhos, sindicatos, movimentos sociais, etc. E às vezes é usado em oposição a um governo das elites ou neoliberal. Bom, mas a participação popular, nesse caso, não significa que o povo será atendido. Ele será atendido enquanto o povo sustentar essa turminha aí no poder. Mas vamos ver por que a China, gente. A China também tem um nome popular, vocês já repararam? República Democrática da China. Vamos explicar um pouquinho essa historinha? Pois é. A China se autodenomina uma república popular, mais especificamente a República Popular da China. No entanto, o uso do termo popular aqui não significa necessariamente que o governo seja popular no sentido democrático, ou seja, baseado na soberania do povo, com eleições livres, multipartidarismo e liberdade de expressão, o que significa governo popular na prática chinesa. Tudo ChatGPT, tá? Na teoria marxista-leninista, que é o que é a cartilha seguida por esse povo da esquerda, tá bom? Que está no poder atualmente, um governo popular, entre aspas, governo popular, é aquele que representa os interesses do proletariado e das massas trabalhadoras. No caso da China, o país é governado pelo Partido Comunista Chinês, PCC, chinês, né? Que é o único partido com poder real. As eleições são controladas e limitadas, não há eleições diretas para os cargos mais importantes, como presidente ou primeiro-ministro. E há forte censura à imprensa, às redes sociais, com punições severas para opositores. As decisões políticas são tomadas de forma centralizada e hierárquica. E a participação popular é limitada a canais controlados pelo partido. A mera coincidência, existe imprensa livre. A imprensa, só me respondam isso. A imprensa é livre enquanto ela divulga, ela é alimentada pelo governo por meio de patrocínios, por meio de propagandas. Só pensem nisso. Ai, ai. Vamos lá. A China é popular no sentido de ter apoio da população? Vamos lá. Sim, há indícios de que parte significativa da população apoia o governo, especialmente devido ao crescimento econômico nas últimas décadas, redução da pobreza extrema, estabilidade e segurança interna. Porém, esse apoio não pode ser livremente medido, pois não há imprensa livre, nem oposição política legalizada, nem possibilidade de protesto sem repressão. Logo, não é possível dizer com certeza o quanto desse apoio é espontâneo ou resultado da repressão e da propaganda estatal. Fico mais com a segunda opção. Conclusão:
A China não tem um governo popular no sentido democrático e liberal ocidental. É uma ditadura do Partido Único que se apresenta como popular, sob a ótica do socialismo chinês. O uso do termo popular é, nesse caso, ideológico e não descritivo de uma democracia participativa com liberdade política. Vocês entenderam onde eu quero chegar, gente? O popular nem sempre está ligado ao livre. Com todas as diferenças, nós ainda temos liberdade. E acredito que a regulação das redes sociais da forma como está não vai ser boa, nem para uma parte, nem para outra. Imaginem só um professor falando que vai, né? Os opositores, que vai ser rápido acabar com os seus opositores. Ou o discurso cheio de ódio da Marilena Chaui em cima da classe média, que é justamente quem sustenta o país e sustenta essa corja toda que está lá em cima. Imaginem, gente, aquela atriz que falou que queria esfregar a cara do Bolsonaro. Não sei se na parede ou no chão. Aquele povo que filmou jogando bola com a cabeça do Bolsonaro para lá e para cá. Aquele povo que, enfim, filmou matando o Luciano Hang, exterminando com ele. Enfim, são vários exemplos. Não sou a favor disso de jeito algum. Mas só o fato de uma pessoa, às vezes, pegar o celular, estou com vontade de matar fulano de tal. Tudo vigiado. E aí, a pessoa vai ser punida pelo que ela pensou? Como, por exemplo, não sei, né? O que rola por aí, da tal minuta do golpe, que é a minuta que nunca apareceu, a minuta que não é minuta de golpe nem aqui, nem na China. E aí, gente? Vocês já pensaram nisso? E o que é ser antidemocrático? É a turma do MST, de repente, invadir a Praça dos Três Poderes e falar fora Temer! E aí a imprensa vai lá, registra a bagunça toda e está divulgando alguma coisa que seja antidemocrática, que é a manifestação do MST, que colocou fogo em vários locais, fez a quebradeira e pedindo fora Temer. O que é antidemocrático? O que seriam as fake news? Falar que alguém foi condenado em 3 instâncias, que seus amigos mostraram as provas, fizeram delações premiadas, falar que a Lava Jato existiu e estava correta. Isso é uma mentira? Aliás, para mim não existe essa historinha. Já falei que não existe fake news. Não existem fake news. Existem calúnia, injúria e difamação. O resto é invenção. Bom, vou terminar por aqui. Reflitam sobre o que significa a palavra popular, como essa turminha que está aí. Vocês se lembram que o despresidente falou que se o Congresso não regulasse as redes sociais, quem faria isso seria o S3F. Pois é, puxadinho faz. E aí, gente, as declarações não nos deixam numa condição confortável, porque a aproximação é com um país altamente tecnológico, que reprime seu povo
E é essa turma que estão elogiando. Tem gente dessa turma que faz parte do S3F. O próprio despresidente tem orgulho de ser chamado de zomuniste. E aí, gente? Como que a gente vai ficar? Por isso que eu resolvi colocar o título Primeira Parada, República Popular da China. Como já disse para vocês, eu tenho uma amiga venezuelana que relatou para mim que o processo aqui está muito mais rápido do que aconteceu lá na Venezuela, tá bom? Só fiquem de olho. Geralmente a conversa de sábado é para deixar vocês mesmo assim com a pulga atrás da orelha, para deixar vocês assim bem mal. Tô brincando, gente. Não quero deixar ninguém mal. É para alertar vocês, tá? A gente volta, se permitirem.